Glória a Deus. O Ministério de Louvor, convidar para estar aqui conosco. Marcos Alessandro, William, os Becks, os demais irmãos que fazem parte, os que estão aqui, né? Vamos dar início aqui no mutirão dos psicólogos, trabalho abençoado por Deus, que Deus abriu essa porta para a igreja, para que nós possamos aprender, melhorar nossa vida, ter um crescimento, né, espiritual, e eu tenho certeza que os que vieram vão receber muita bênção aqui nesta manhã, amém? Vocês vão sair daqui diferente, porque muitas coisas Deus tem para nos dar aqui. Esta é uma ferramenta que o Espírito Santo disponibilizou para que nós possamos, para a serviço da igreja, para aprendermos mais, e com certeza nós vamos ter muita vitória. A equipe de louvor vai estar aqui, nós vamos cantar aqui 2 hinos, e depois nós vamos fazer uma oração, uma leitura, e eu estarei convidando aqui toda esta equipe abençoada de Deus, né, acompanhada aqui com a pastora Neuza, nossa pastora, juntamente com ela, todos os demais que acompanham. Glória a Deus. Estão todos aí, irmãos? Os que estão, né? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração para nós darmos início. Eu já estarei passando, pastor, para o irmão Marcos Alessandro, que vai louvar o Senhor com 2 hinos. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, meu Deus, com a Tua graça, com as Tuas mãos poderosas, seja sobre a nossa vida. Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, os Teus filhos como instrumento do Senhor nesta manhã, que venha ministrar no nosso coração, na nossa vida, Pai. Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com aprendizado, Senhor, meu Deus, com crescimento, meu Pai, com aquilo que o Senhor quer fazer conosco, com tratamento na nossa vida. Pai, nós estamos aqui para receber, com o nosso coração aberto, Senhor, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, e agradecemos desde agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Seja bem-vindo a esse mutirão, e onde Deus vai falar profundamente no seu coração. Pode se sentar todos, eu quero que você cante conosco. Se você conhece, você vai erguer a sua voz. Se você não conhece, você vai aprender e cantar junto para a glória do Senhor. Coloca a mão assim abençoada no coração e diga assim: Deus vai me surpreender nessa manhã. Senhor, revela os Teus mistérios, Senhor, escondidos, os tesouros escondidos, Senhor, dos quais falou o profeta Jeremias, Senhor. Abre o véu para nós, Senhor, e nos revela a Sua vontade, Deus. Quando eu acho que entendi, canta assim comigo. Quando eu acho que entendi o Seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os Seus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que Tu és o que, igreja? Um Deus que surpreende, me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Deus vai mostrar coisas novas na sua vida, você vai ver, Deus vai surpreender você, assim como surpreendeu Elias. Elias achava que já tinha terminado. Quando penso que entendi o Seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os Seus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que Tu és, canta comigo, canta, vai, o Deus que surpreende e me ensina
quando entrou no deserto e pediu a morte, achou que já tinha acabado o seu ministério. Deus já fez tanta coisa para mim, Deus já fez tanta coisa através de mim. Mas o mais impressionante em Deus é que Ele sempre nos surpreende. Ele tem coisa nova para você. Saindo do deserto, depois de comer os pães, Ele entrou, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou na caverna e disse: não, agora sim é meu fim, cheguei no destino. Mas Deus não tem ponto final para você, antes de você cumprir aquilo que Ele determinou. Aqui hoje histórias vão ser refeitas em nome de Jesus, pontos vão se transformar em vírgula em nome de Jesus. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Canta comigo assim, vai. Quando eu penso ser meu fim, tens um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. Eu posso entender quão grande é o seu amor por mim mais uma vez. Canta forte, vai. O Deus que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim. Levante-se agora, fica de pé em nome de Jesus nessa manhã. Levanta a sua mão para o céu, coloca essa mão que você levantou no coração assim, e você vai cantar que Deus vai te surpreender. O Deus que surpreende e me ensina sempre, bem forte, vai. O Deus que surpreende, me ensina que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, que faz o sol. Levanta a mão assim agora para cantar. Eu me rendo a ti, Senhor. Se entregue aos planos dele na sua vida. Eu me rendo a ti, Senhor. Tu faz prevalecer o seu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que sustenta, o Deus que me ensina que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Oh, o Deus que surpreende, o Deus que surpreende, me ensina, que faz o sol brilhar para mim. Coloca a mão no coração, há uma unção especial nesse lugar. Levanta a sua voz para Deus. Há uma unção especial nessa manhã nesse lugar. Elias foi um homem cheio do Espírito Santo, e até ele é suscetível às mesmas paixões que nós. Ele sofreu uma profunda depressão, ele passou num vale tão grande, um vale existencial tão profundo, que foi preciso o próprio Deus conversar suavemente com ele na caverna. Foi preciso o próprio Deus ser o psicólogo dele dentro da caverna. Elias se levantou de novo. Ainda tem muita coisa para você fazer, querido. Ainda tem muita obra para ser realizada através das suas mãos. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu sinto uma unção profética quando eu digo isso. Não sei para quem. A sua vida ainda não acabou. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender o seu ministério. Deus vai surpreender a sua casa. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga eu recebo. Agora canto Deus, o Deus que surpreende, me ensina sempre que eu preciso, um Deus que supre e me ensina, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Só quem crê no novo de Deus, aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É a emoção de quem está aqui em cima, ou você já sentiu a presença de Deus também? O Espírito Santo se faz presente nesse lugar, aleluia. Fala
Fala comigo assim: uma vez que Deus conversa com Elias, Elias sai da caverna. Fala por irmão que está perto de você assim: ó, caverna nunca mais. Deus tem coisa nova para a sua vida. Aleluia, aleluia. Fala comigo assim bem alto: confiarei. Eu confio no Deus que milagres faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Histórico, ó. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, muitas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, faz uma declaração de fé assim, ó: vou avançar e vencer, confiarei. Nem o gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que me prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Confiarei. Nem o gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que me prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Vai glorificando a Deus pelas suas lutas. Aleluia. O gigante na vida de Davi foi um portfólio para o seu ministério. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu confio em Ti, Senhor, com toda a minha alma. Eu confio no Deus. Eu confio no Deus que milagres faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não muda. Lembra das bênçãos que Deus já te deu, Senhor? Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, declara assim com ousadia e com fé: vou avançar e vencer, confiarei. Igreja, determinado, de quem já ouviu a voz de Deus, e vai cantar: vai acontecer, com força. Vai acontecer, meu Deus está vindo, eu sei que vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei que vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Levanta a sua voz agora mais alto: vai acontecer, meu Deus está vindo, eu sei que vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei que vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Igreja, confiarei em vocês. Eu vou viver Sua palavra é fiel. Coloca a mão no coração assim antes de eu terminar. Só quem tem promessa do Senhor, dá um glória a Deus. Deixa eu ouvir sua voz. Irmão Marcos, mas eu estou no interior. Irmão Marcos, mas eu moro lá na roça. Como é que Deus vai? Davi habitava entre as ovelhas, pastoreava as poucas ovelhas do seu pai, segundo os seus irmãos. Disseram assim para Davi: o que é que você veio fazer aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ô meu irmão, nem precisava de falar poucas ovelhas, mas eles queriam envergonhar Davi, dizer que ele era um pastor pequeno, alguém de pequeno porte, o mais novo. Queriam jogar Davi para baixo.
Mas Davi não se deixou abater, ele disse no seu coração: eu sei em quem tenho crido. Apesar que foi Jó quem disse isso, mas eu conjecturo que Davi sabia muito bem em quem ele confiava, quem o havia prometido, quem o havia separado, quem o havia ungido. Você sabe, irmão, você ainda tem identidade. Hoje é manhã de Deus restaurar a identidade ministerial de muitas pessoas aqui. Está achando que não é ninguém, está achando que não tem jeito de Deus cumprir a promessa. Para Deus não há impossíveis. Deus pega o Davi atrás das malhadas e faz assentar entre os príncipes do seu povo, faz ele ser o rei de Israel. Coloca a mão no coração assim, ó, não olhando para o homem que está aqui na frente, não, mas olhando para o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Você vai dizer: confiarei, confiarei, confiarei. Confia na palavra de Deus, aplauda e dá glória ao nome dele. Glória a Deus. Quero convidar aqui a pastora Neuza, juntamente com toda a equipe de psicólogos, para tomar seus assentos aqui no púlpito. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus. Toda a equipe, senta aqui, irmãos, tem lugar para os irmãos. Após a leitura da palavra, eu já vou estar passando para a pastora Neuza. E a nossa pastora, a pastora dessa igreja, é a nossa pastora que nós amamos muito, tem uma honra de ser pastoreado por ela e pelo pastor Oides. E eu vou passar para a senhora, pastora, a senhora vai fazer do jeito que a senhora quiser, o Espírito Santo está aí, né? Glória a Deus. Nós vamos ler, e a senhora, exatamente, glória a Deus. E nós vamos ler aqui, Salmo de número 42. Glória a Deus, Salmo de número 42. Eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim sucessivamente. Todos vamos ler, né, participar desta leitura. Salmo de número 42. Amém? Podemos ler, os irmãos encontraram aí? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Tem um retorno aqui, pastor. Pastora Neuza, se vai quiser o retorno. Vamos ler direitinho aí, irmãos, né? Os irmãos, tudo, dá para ler melhor, dá para sair melhor aí, amém? Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquece de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Vamos todos ler o versículo 11. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e em seguida já está com a pastora Neuza.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor preparou para estarmos aqui nesta manhã, aprendendo a Tua palavra. Seja servido em falar conosco, usando, meu Deus, esses instrumentos que o Senhor nos trouxe para nos abençoar. Fica conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastora, faz a apresentação da equipe aí, pastor, como a senhora quiser. Paz do Senhor, podeis assentar. Graças a Deus por estarmos aqui. Isso aqui também é obra de Deus, né? Ministério, e eu louvo a Deus porque o Senhor sempre escolhe alguém para uma obra específica, né? Quero agradecer aqui o pastor Giovanni, pastora Jane, toda esta igreja, pela receptividade, por nos receber tão bem, né? E estamos aqui para um dia um pouco diferente. É um dia diferente, porém muito produtivo. E o pastor Giovanni dizia, chamei todo mundo, eu falo o seguinte, só vem aqui quem Deus escolhe para estar aqui, né? Só vem aqui quem se preocupa com melhorar a qualidade de vida, quem quer parar e pensar um pouquinho sobre você, sobre as relações, né, sobre a sua família, sobre a sua igreja, né? Então nós estamos aqui. Eu sei que todos que vieram aqui, vieram com o coração aberto. Quem está com o coração fechado não veio, né? E também não cresce. A gente cresce, a gente aprende a cada dia. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uns anos atrás aí, era difícil um trabalho desse, não era? Não era fácil, né? Hoje, graças a Deus, pela visão da igreja, por a gente preocupar, o pastor não preocupar, não é só com o lado espiritual, mas preocupar com o bem-estar de seus membros, querer saber, conhecer melhor o seu rebanho, né, se preocupar com o rebanho, né, dar melhor qualidade de vida às famílias, e é por isso que nós estamos aqui, e Deus preparou uma equipe para estar ao meu lado. Este ano, né, 2016, foi escolhido, né, pela Convenção do Estado de Goiás, pelo pastor Oídes, presidente do Campo de Campinas. 2016 é o ano de quê? Da família. Estão esquecendo, já está em novembro, né? Em janeiro, todo mundo sabia o que era 2016, né? 2016, o ano da família. E quando escolheu esse tema, o ano da família, eu comecei a orar a Deus e pedir que eu queria fazer algo mais pelas famílias, pelas nossas famílias. E o Senhor colocou esse projeto nas minhas mãos, né? Nós estamos trabalhando desde o início do ano com o mutirão da psicologia. Trabalhando psicologia, trabalhando famílias. E nós estamos aqui para esse trabalho. E Deus levantou uma equipe maravilhosa ao meu lado, né? Nós somos, só do Campo de Campinas, eu tenho 15 psicólogos ao meu lado. Hoje, infelizmente, a maioria estão estudando, fazendo pós-graduação e mestrado, e muitos não puderam estar aqui, mas estamos aqui em número de 9, faltaram 6 da nossa equipe, né? Mas estamos aqui, 9 psicólogos para nos doar. É um dia que a gente doa completamente para Deus, né? Para fazer algo dentro daquilo que Deus nos capacitou, Deus nos preparou para abençoar o povo. Estamos aqui com o coração aberto para isso, né? Está aqui a pastora Sara Mendes, fique de pé, é psicóloga, esteve ministrando aqui esses dias, né? É psicóloga. Tem a missionária Rita Augusta, que é natural de Itaberaí, né, Rita? Natural de Itaberaí, que é psicóloga, que faz parte dessa equipe, atende ali na igreja conosco. Ali dentro da igreja de Campinas nós temos dois consultórios, né? E ali nós temos 8 psicólogos que atendem carentes do Campo de Campinas. Só carentes, é um trabalho voluntário, e ali nós temos 8 psicólogos atendendo todos os dias. E a Rita é uma delas. Margarete, também psicóloga, ela tem um consultório em Brasília
e também nos dá um dia voluntário ali, né, psicóloga também. Doutora Raquel Azevedo, também nos dá um dia ali, tem o consultório dela também, né, junto com ela está o seu esposo, que é esse escudeiro fiel aí, né, fique de pé, eu sempre troco o nome dele, Geraldo, hoje eu falei Geraldo, eu falei, não sei se eu falei certo, falei dentro do carro, eu acho que é Geraldo, mas eu troco sempre o nome dele, tanto eu como a Ides, né, chama de outro nome, mas hoje eu acertei. Aí, para mim não errar, eu perguntei primeiro, né? Irmão Geraldo. Tem a doutora Vânia César, minha sobrinha, que também tem um consultório, a psicóloga, atende também ali na igreja, dá um dia voluntário na igreja. Tem o pastor Gilson Miranda, esteve aqui há poucos dias falando desse trabalho, né? E também é psicóloga, a gente divide o consultório juntos ali, né? Temos um consultório em comum. Temos o pastor Everton Nascimento, também psicólogo e pastor, dirigente de igreja do Campo de Campinas. Nos ajuda muito e dá um dia voluntário também ali, em Campinas. E tem o recém-chegado na nossa equipe, há uns 2 meses que ele está conosco, né, José Fernando, que também tem somado muito na nossa equipe, né? Está aqui para juntos trabalharmos. Então, são esses que Deus preparou, que Deus colocou ao nosso lado. São pessoas idôneas, tá? Qualquer um que você for conversar com ele, receber alguma orientação, são pessoas que estão preparadas para isso. Como que vai ser o nosso dia hoje? Vamos pensar como que é o nosso dia. Agora de manhã, nós vamos conversar um pouquinho, né? Não vamos dividir ninguém, à tarde vamos ter auditórios diferentes, né? Mas agora de manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia, inclusive com pastores, inclusive com pastoras, inclusive com psicólogos, não somos isentos, né? Nós vamos falar um pouquinho de ansiedade, de depressão. Ansiedade e depressão. E você vai se ver, ou ver alguém que está precisando de um socorro. De repente você fala, não, eu estou ótima. Mas vocês viram o pastor Giovanni lendo aqui o Salmo do famoso Davi? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Ele tinha uma perturbação, né? A alma dele estava abatida, né? Então vamos conversar um pouquinho, ver se você identifica em alguma área, ou identifica alguém que está precisando da sua ajuda, precisando da sua orientação, precisando que você pegue essa pessoa e encaminhe para alguém, né? Que às vezes a gente vem mais pelo outro, e de repente chega aqui, Deus fala com a gente mesmo, né? De repente fala, gente, aquela palavra encaixa direitinho com a irmã fulana que não está aqui, né? Com o irmão fulano. Mas vamos fazer assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A palavra veio a mim primeiro, né? Então vamos tomar como sendo para mim a palavra de Deus, aquilo que a psicologia, o que ela tem para nos acrescentar. Então, de manhã nós vamos conversar um pouquinho, vamos ter aí um intervalo para o almoço, e às 13 horas a gente volta, a gente quer aproveitar o tempo ao máximo. Às 13 horas, nós já vamos voltar com auditórios diferentes. Vamos separar adolescentes, homens das mulheres, tá? Vai ficar 2 psicólogos com os adolescentes homens e 2 com os adolescentes mulheres. Vai ficar 2 psicólogos com os jovens, alguns jovens que tiver. Se adolescente, jovem seu, ou que você conhece, não está aqui, traga à tarde, né, para estar nesse momento para eles. E vai ter outro grupo com casais, inclusive pastores, pastoras, pode ir para o grupo de casais, tá? Vamos ter outro ambiente. Também falar sobre casais.
conjugalidade, criação de filhos, com os adolescentes, com os jovens, nós temos temas diferenciados. E, enquanto nós estamos falando, se você achar que tem algum momento, alguma dificuldade na sua vida, alguma situação que você gostaria de conversar com um desses profissionais, você vai se inscrever, tá? Você vai pôr o seu nome, a sua idade, tá? E entregar para um desses meninos, eles vão descer daqui a pouco, tá? Para receber, porque nós vamos fazer uma triagem, tá? Vamos fazer uma triagem, porque após o almoço, que a gente voltar, antes desse auditório, não, já é separado, né, as perguntas, né? O debate à tarde já é em grupos separados, não é? Todo mundo? Sim, então às 13 horas todo mundo aqui. Por quê? Porque durante esse tempo eu quero que você, se surgiu alguma dúvida, você vai anotar uma pergunta. Você vai perguntar algo que você não quer perguntar em público, não precisa pôr nome, tá? Você vai fazendo perguntas e a gente volta às 13 horas, tenta responder algumas dúvidas, que às vezes a minha dúvida é a mesma do outro, né? Eu me vejo na pergunta do outro. Então a gente volta às 13 horas. Então, diferente. É bom ter equipe, né? É bom ter uma equipe. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui. Logo em seguida, a minha fala, já vamos separar em grupos, tá? Já separa nesses grupos, adolescentes, mulheres, homens e jovens e casais. Já vamos separar. Vocês vão sair com cada um deles. E à tarde, 13 horas, aí é com todos, né? À tarde, 13 horas, todos aqui, para tirar dúvidas, tá? Fazer perguntas aos universitários. E aí a gente tira as dúvidas rapidinho e já vamos para o atendimento individual, tá? Todos nós vamos estar atendendo, aí sim, nós vamos pegar esses nomes que você inscreveu aí. É lógico que a gente tem um número para atender. A gente vai pelos primeiros inscritos, né? A gente não dá conta, às vezes, de atender todo mundo. Se você quiser fazer alguma pergunta nesse tempo, tá? Você já pega um papelzinho, ou mesmo inscrever para atendimento à tarde. E acho que é isso mesmo. Mais alguma coisa que vocês estão lembrando? Só, né? Então, vamos conversar um pouco sobre coisas que acontecem com todos nós. Há um adágio popular aí, um adágio popular, que de médico e de doido todo mundo tem um pouco, né? Não tem isso? Tem. Então, na psicologia, nenhum ser humano é 100% normal emocionalmente falando. Todos nós temos um leve distúrbio, né? E eles ainda falam que psicólogo ainda tem esse grau mais alterado um pouquinho. Você já veio falar, não, todo psicólogo é doido? Não é bem assim, não. É porque a gente para tanto para pensar sobre emoções, sobre sentimentos. Porque Deus fez o nosso corpo, não é perfeito. O nosso corpo é tricotômico. Ele é subdividido, né, em corpo, alma e espírito. Não é isso? E hoje nós vamos falar só sobre a alma. A alma que subdivide, essa alma subdivide em emoções,
sentimentos e intelecto. Nós vamos falar dessas coisas ligadas a sentimentos, a emoções. E é o mais complicado de se trabalhar. Porque quando eu trabalho o conteúdo, a matéria, o corpo, o físico, é uma coisa externa, está fora de mim. Né? Por exemplo, a gente vai descrever alguém. Vamos descrever. Quem sabe? Quantos são casados aqui? Maioria. Né? Quem são solteiros? Vamos descrever aqui uma pessoa que a gente conhece muito bem. Uma pessoa que eu conheço, que você conhece. Eu posso perguntar, como que é o seu esposo? Como que é a sua esposa? Como que é o seu filho? Como que é a sua filha? Uma pessoa que você convive com ela a vida toda. Você não vai ter dificuldade nenhuma de escrever, não é? Olha, meu esposo é assim, se eu for descrever o Aídes aqui, vocês encantam com ele, né? Pensa na pessoa, né? Se eu for descrever o Aídes aqui para vocês, é o homem mais lindo da face da terra, né? Eu vou descrever ele muito bem. Por quê? Porque eu estou convivendo com o Aídes há 40 anos. Eu sei defeitos dele e sei qualidades dele. Então, é fácil eu descrevê-lo. É fácil você descrever alguém que você conhece. Isso é externo. E quando a gente vai falar da gente mesmo? E você? Como que você é? Como que é você? Isso é um pouco mais complexo. Porque eu tenho que ir para dentro de mim. Eu tenho que pensar como eu sou. Né? Isso é falar, eu tenho que ir para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para os meus comportamentos, como que eu ajo, como que eu penso. Eu não estou falando de características físicas. Eu estou falando de emoções, de sentimentos, de comportamentos, da dinâmica da pessoa ser. Né? Então, assim, é mais complexo. E, às vezes, a gente não se conhece. Eu não me conheço, o outro não se conhece, porque eu não fiz um autoconhecimento. Eu não parei para pensar em mim. Quem sou eu, Neuza? Né? Como eu sou? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de qualidades? O que eu tenho de defeitos? Isso é voltar para o meu interior, é fazer esse caminho inverso. Então, essa alma que eu estou falando, são ligados a sentimentos, emoções, né? A dinâmica da pessoa ser. E nós somos seres de relacionamento. Ninguém vive sozinho. Nós vivemos com o outro. E esta alma que eu estou falando, esta alma adoece. Esta alma pode adoecer. Pode ficar sentimentalmente adoecida. Né? Então, é disso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Né? Dessa alma que por N fatores, por N motivos, eu posso não estar bem. E ser acometido, né, por uma doença da alma, por um adoecimento de alma. E, às vezes, esse adoecimento, a gente foge dele. É muito fácil eu dar um problema de coração, de rins, de pulmão, qualquer coisa, e procurar um profissional. Vou num cardiologista sem problema, né? Vou no urologista sem problema, né? Vou no ginecologista sem problema. Mas quando fala assim, não, tem que procurar um psiquiatra. Meu Deus, eu não estou doido, não. Por que procurar um psiquiatra? Procurar um psicólogo, meu Deus. Quantas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu nunca pensei que eu ia parar num lugar desse. Né? Gente, o que tem de tão deprimente aqui? Né? O que tem de tão ruim dentro de consultório? A gente faz um consultório aconchegante, né?
A gente tenta pensar em tudo quanto é detalhe e cuida de tudo, e a pessoa chega e fala, nunca pensei que eu ia parar num lugar desse. Mas por quê? Porque ele não quer que as suas emoções adoeçam. Ele não quer sentir nenhuma fragilidade nesse aspecto. E aí existe todo um preconceito sobre ir num psiquiatra. Tem um preconceito, né, que isso é cultural. Tem um preconceito de ir no psicólogo. Tem gente que vai no psicólogo escondido, ninguém pode saber. A maioria de nós não tem nem secretária. Né? Tem gente que não quer se expor nem para a secretária. Né? Eu atendi um pastor do nosso campo, né? Ele chegava no meu consultório, ele foi... Por quê? Porque ele chegou a um ponto de não dar conta mais nem de levar a vida avante. Adoeceu, deu uma depressão muito forte. Não dava conta mais de dirigir, foi ali para entregar a igreja. Né? Porque não conseguia mais. E ele foi até mim. Né? E ele chegava, às vezes tinha outro paciente ali esperando, ele saía assim, ó. Aí um dia eu vi ele saindo assim, na próxima sessão, ele chegou, eu falei assim, o senhor está fazendo alguma coisa errada aqui? O senhor tem de que esconder que está vindo um psicólogo? O que o senhor está fazendo de errado aqui? E ele ainda dizia assim, ó, ninguém põe na minha cabeça que eu tenho depressão. Ninguém me convence de que eu tenho depressão. Isso é coisa do diabo. Eu não tenho depressão. Isso só dificulta o trabalho. Só dificulta. Quanto mais eu resisto em pedir ajuda, quanto mais eu demoro em pedir ajuda, mais eu adoeço. E às vezes no nosso meio evangélico, acontece muito isso. Das pessoas levarem anos uma depressão, uma ansiedade, porque não querem pedir ajuda. Então, quando eu falei que ninguém é 100% saudável emocionalmente, por quê? Porque nós somos seres de relacionamentos. Nós fomos criados em um lar, onde tem pai, mãe e filho, um triângulo amoroso, né? Tem um pai, tem a mãe, tem o filho. Nunca esse triângulo é redondinho. Nunca você vai pegar um pai, uma mãe 100% equilibrado para criar um filho dentro de um lar estruturado, harmonioso, sem nenhum conflito. Isso não existe. Então, nós somos frutos de lares, às vezes, desajustados. Lares onde, às vezes, tem só a mãe, onde o pai foi embora, causa aí um abandono, uma rejeição na criança. E mesmo essa mãe, esse pai presente, ainda tem problemas. Né? Quantas mães, por exemplo, eu estou com uma mãe agora, né, com um filhinho de 7 aninhos, e um de 1 aninho, que essa mãe foi para a terapia, eu estou atendendo a mãe e o pai, e a Rita atendendo a criança. Essa mãe não consegue demonstrar amor para o filho. Não consegue amar esse filho. E ela sofre com isso. Gente, eu não consigo amar o meu filho. Não consigo. E a criança está totalmente desestruturada. Por quê? Porque fruto de um lar tremendamente desajustado. Uma mãe que foi mãe aos 15 anos, engravidou um pai, um pastor muito severo, expulsou aquela menina de casa, grávida, com 15 anos, expulsou, ela foi viver de qualquer maneira, pegou uma depressão pós-parto, 15 anos, parou a vida, parou com tudo, e nesse conflito veio esse filho, né? E ela não consegue se reestruturar. Isso é um desequilíbrio familiar.
né, que causa N problemas. Esses sentimentos, quais os fatores? Quais os fatores que levam a pessoa a adoecer da alma? Eu ia falando sobre isso. Fatores que levam a pessoa a um adoecimento emocional. Tem uma série de fatores, mas sentimento de rejeição, sentimento de não sentir amado. A pessoa, se ele não se sente amado pelo pai, pela mãe principalmente, essa pessoa que não recebeu a dose de amor, a dose de afeto que a mãe precisa passar para o filho, ela vai crescer achando que ninguém gosta dela. Ela vai crescer carente de amor. Ela vai ser uma pessoa carente. E aí, quando ela casa, ela quer encontrar tudo nesse marido. Um buraco que ficou lá atrás. Um amor que ela não recebeu, às vezes, da mãe. Por que eu estou falando mãe? Porque o principal papel de uma mãe, o principal papel da mãe é desenvolver afeto, desenvolver amor no filho, dar amor para o filho. Mãe é símbolo de afeto, de amor. A mãe, às vezes, pode fazer tudo para o filho. Cuida da comida, dá banho, cuida, e essa criança não sente amada pela mãe. Quantos adultos chegam no nosso consultório? Você sente que a sua mãe te ama? Olha, pastor, eu não sei. Ela fez tudo por mim, cuidou de mim, mas eu não sinto que ela me ama. Ou seja, não desenvolveu vínculo afetivo. É uma pessoa fria emocionalmente. É uma pessoa que não recebeu esse afeto. Quando a gente fala de afeto, a gente fala de apego. O que é apego? Apego é grudar mesmo. Aquele filho falou, grudinho da mãe. É um grude, é uma argamassa que vai me deixar um adulto equilibrado. E sempre, às vezes, no consultório, quando a pessoa é muito desequilibrada emocionalmente, eu falo, como que é a sua relação com a sua mãe? Como que é? Nossa, muito conturbada. Eu com a minha mãe, não damos certo. Está aí. Aí a pessoa não encontra um equilíbrio emocional. Ele não aprendeu a lidar com sentimentos. Ele não recebeu afeto. E às vezes torna uma pessoa emocionalmente desequilibrada. É um dos fatores, né? Que a pessoa que não recebeu afeto suficiente. Por quê? Porque nesse triângulo amoroso, o principal papel da mãe é afeto, amor, e do pai. O pai transmite o quê? Segurança e proteção, basicamente. Principalmente, o pai transmite ao filho segurança e proteção. E quando esse papel não é bem desenvolvido? Quando esse filho não se sente protegido? Quando esse filho não sente segurança no pai? Vai ficar um adulto também inseguro, né, também independente. E isso, principalmente para o homem e para a mulher também, né, vai dar um problema mais na frente. Ele não vai ser 100% equilibrado. Por isso que eu estou falando de equilíbrio emocional. Daí vem essas doenças, esses desequilíbrios que eu estou falando de ansiedades. Às vezes um lar muito agressivo, onde tem muitas brigas, onde tem muitas discussões,
Um lar muito agressivo vai gerar uma ansiedade de infância. Essa criança muito pequena, eu já atendi pessoas que falaram, olha, lá em casa, quando meu pai estava em casa, ele era tão violento, que a minha mãe punha comida para mim, eu ia para debaixo da mesa. Eu comia debaixo da mesa, porque eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo do pai, eu punha o prato. E um dia, o que aconteceu? Esse filho, com um pratinho debaixo da mesa, o pai veio e chutou o filho. Falou, o lugar de comer não é aqui não, moleque, vem para a mesa. Pronto, trava. Trava, aí a comida não desce. Isso gerou uma ansiedade. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente tem um grau de ansiedade que é considerado normal. Ansiedades. Até certo ponto é normal. Vamos pensar um momento de ansiedade na sua vida, uma ansiedade normal ou ansiedade positiva. Nascimento de um filho. Você fica ansioso até o filho nascer? Muito. É uma ansiedade normal. Nasceu o filho, ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus, perfeito, está tudo bem. Diminui a ansiedade. Vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso. A ansiedade vai nas nuvens. Hoje, amanhã, estão aí adolescentes e jovens fazendo Enem. Pensa no estresse. Essa semana eu tive que atender 4 adolescentes assim de emergência. Totalmente desestruturado. Por quê? Porque está pensando em um Enem. Uma ansiedade que vem, ela é situacional, né, mas ela passa. Passou o Enem, ou eu fui aprovado ou reprovado, passa. Aí eu vou ficar com a frustração se eu não passei. Né? Mas ansiedades normais da vida. Até certo ponto é normal. O que a psicologia trabalha é a intensidade dessa ansiedade. Se eu estou ansioso a maior parte do tempo, se tudo me deixa ansioso, se eu não controlo a minha ansiedade, aí sim, aí já é doença. Aí eu já estou com um transtorno de ansiedade. E hoje acontece muito nessa nossa sociedade pós-moderna, né? Acontece demais de doenças ligadas à ansiedade, que são várias. Tem um transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Tudo me deixa ansioso. Tudo. Aí é um transtorno, aí é um distúrbio. Aí realmente essa alma está adoecida. Tem a síndrome do pânico. Pânico. Hoje as pessoas estão em pânico, até pela própria sociedade em que vivemos. Né? Violência, medos e mais medos. E o pânico tanto pode ser um pânico que foi gerado na infância, um trauma que a pessoa viveu, ou um medo muito grande que ele passou, algum trauma de infância, que depois na vida adulta vai gerar um pânico, como também pode acontecer uma coisa na vida adulta. Um acidente, um assalto, alguma coisa, ele passou por um trauma e depois ele desenvolve um pânico, medo. Um transtorno também ligado à ansiedade. Tem as fobias, que as fobias são específicas. Né? Quantas fobias que nós temos, específicas, tanto de lugares, como de situações, né? Como de animais, não é assim? Fobias, que é uma ansiedade incontrolável. E a pessoa fala assim, ó, do nada eu perdi o controle. Não é do nada, né? Pense, por exemplo, eu tenho uma fobia. Todo mundo sabe dessa fobia que eu tenho, né? Barata. Né? Desde quando eu morava aqui em Itaberaí,
né? Nossa primeira igreja aqui, há 38 anos atrás, morava no fundo da igreja, né? Barata, assim, aos montes. E era o meu trauma. Até hoje, quando eu estou longe da barata, falo, gente, uma baratinha desse tamanhozinho, uma mulherzona desse tamanho, né? Eu piso nela, eu esmago ela, mato ela na hora, né? Racionalmente, de forma racional, quando eu estou pensando, tem problema nenhum. Só que quando a barata voa, a razão vai embora. E é um medo irracional. É um medo que é mais forte que eu. Não é assim? Então, isso é uma ansiedade gerada por um animal. E tem outros, né? Tem gente, por exemplo, não entra no elevador. Fui atender uma menina esses dias, não, o consultório da senhora no 10º andar, não vou não. Vou não, que tem que subir elevador? Não, 10 andares não dá para mim de escada. Falei assim, você vai. Eu desço lá embaixo, desço lá. Primeiro dia a gente sobe 2 andares de elevador, desce, continua de escada, né, e tal. Ela não quis, nem não vou não. Por quê? Porque essa ansiedade a gente tem que enfrentar ela. Tem que ir para cima. Medo de avião, de andar de avião. Se você não enfrenta esse medo, você nunca anda de avião. Que é um enfrentamento. Ansiedades. E vocês devem saber N ansiedades aí que existem, né, de animais, de situações. Tem pessoas que têm. Esses dias eu atendi uma paciente. Você sabe o que é o meu medo? Medo de quando está ventando as folhas saírem correndo. Tem lógica? Na nossa cabeça não tem lógica, né? Ela sabe que é o vento que está levando as folhas, mas quando o vento vem e leva as coisas, aí eu fui na origem. Fui trabalhar essa paciente. Fui na origem. Sabe o que nós descobrimos? Eu, junto com ela. Quando essa criança era pequenininha, bem pequena, 3 aninhos, tinha um pé de manga na casa dela. Um pé de manga, o quintal todo cimentado. E quando ventava, a mãe fazia aquela criança catar todas as folhas. Então, começava a ventar, a criança começava a chorar. Começava a chorar porque caía folhas e ela sabia que a mãe dela ia pôr para catar tudo. Hoje ela tem medo das folhas saírem voando. Você vê um trauma de infância. E se ela não fosse para um tratamento, será que ela ia descobrir o porquê disso? E ela venceu esse trauma, venceu, superou, né? Que ela descobriu a origem desse medo das folhas saírem voando. Que aquela criança foi exposta por muito tempo, né, a fazer uma coisa que ela não queria. Chorar quando o vento batia. E hoje ela criou, ela na idade adulta, criou uma ansiedade, né, por causa desse ato da mãe. Então, ansiedades 1000, tem várias. Então, assim, às vezes você quer perguntar alguma coisa, faz uma perguntinha aí, nesse aspecto. E a ansiedade e depressão, elas caminham juntas. Às vezes, uma ansiedade, um estresse muito grande, né, pode gerar uma depressão, pode desencadear uma depressão, um estresse muito grande. Pessoas que às vezes têm um trabalho
muito desgastante, não tem descanso, não tem férias, não tem hora de lazer, não tem finais de semana. A pessoa vai além do seu, do seu, me lembre a palavra que eu quero falar, gente? Do seu limite. Vai além do seu limite. Porque todo ser humano precisa dormir, a quantidade certa? Precisa. Precisa descansar, precisa de lazer, precisa distrair, precisa fazer uma coisa, precisa de um final de semana, precisa de horas de descanso, precisa. E a pessoa entra numa roda, né? E começa a ficar sem dormir, sem férias, sem final de semana. Ele entra em uma estafa, no estresse, um alto nível de estresse, e adoece. De repente, essa pessoa começa a chorar, e adoece, literalmente, porque ele não conheceu os limites do seu corpo. Ele foi além do que o seu corpo poderia dar, né? E essa ansiedade, essa correria desenfreada, que é própria da nossa sociedade, desencadeou, né, uma depressão. E aí, eu não gosto muito, né, de estar falando sintomas, porque hoje nós temos a internet aí, né? Vou ver vou no Google aqui, o que é síndrome do pânico? O que é? Nossa, tem esse sintoma, tem esse. Nossa, eu estou com pânico. E isso aumenta. Eu atendi um paciente um dia que ele ficou a noite inteira lendo depoimentos de quem tinha síndrome do pânico. Ele leu 520 depoimentos na noite e não dormiu. E chegou muito pior. Falei, o que adiantou você ler esses depoimentos? O que adiantou? Te ajudou em alguma coisa? Ajudou? Então, hoje, esse querer saber mais e não procurar a ajuda certa, pode, às vezes, atrapalhar, né? Hoje, por exemplo, por que é simples, ao mesmo tempo, falar de ansiedade e depressão, e por que é complexo? Porque todo mundo quer diagnosticar. O Alessandro está com depressão. Eu vi o jeito dele. Ele está com depressão. Nossa, olha, ele está assim. Todo mundo quer dar esse diagnóstico. E é igual, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, não está muito bem. Ele chegou aqui e não chegou muito bem. E aí a gente tem que estar bem diante das pessoas. Posso estar morrendo por dentro. Oi, tudo bem? Oi. E a gente tem esse lado público de camuflar o que eu estou sentindo. Normal. Briga com o marido na hora de vir para a igreja, pega na mão e vem bonitinho, né? Como o figurino manda, né? A gente camufla sentimentos. E às vezes essa pessoa não chegou bem, e alguém conhece essa pessoa muito bem. Vai chegar e falar, eu vi que parece que o pastor Giovanni hoje não está nos melhores dias dele. Não está bem. Né? E começa, isso é ver além. Isso é um olho clínico, não é? Para a gente ver que não adianta eu esconder sentimentos. Que as pessoas que te conhecem, por exemplo, se o Ayrton chega em casa, ele teve algum problema na igreja, só dele chegar eu já sei que ele passou por um problema. O que aconteceu com você? O que foi? Não, está tudo bem. Não está, não. Sei que não está. O que foi? Às vezes ele nem quer falar o problema, amém que não fala mesmo. Né? Mas eu conheço, eu sei que algo aconteceu para ele, caiu o semblante. Né? Falar em caiu o semblante, um dia teve um pastor ali que foi transferido, né?
E ele chegou para o Oídes e falou assim: pastor, depois que o senhor me transferiu, eu senti que meu semblante caiu. Né? Senti que meu semblante caiu. Né? Então, assim, a gente conhece, e os pastores, principalmente, a gente que lida com pessoas, a gente tem que ter esse olhar clínico. Saber que aquela pessoa não está bem. Naquele dia ele está ali por honra da firma. Ele está ali se escondendo, né, atrás de uma dor muito grande, de um problema. Então, falar de ansiedade e de depressão, uma coisa leva a outra, e às vezes não. Tem vários tipos de depressão. Agora, hoje as pessoas falam assim: hoje eu estou deprê. Estou deprê. Você já ouviu falar isso? Já. Será que toda tristeza é depressão? Não é. Eu posso estar triste, mas não estou depressivo. Todo choro é depressão? Não, posso dar um acesso de raiva, vir um choro na hora, né? Chora ali na hora, lavo o rosto, eu estou boa. Não estou depressiva. Né? Agora, o choro fácil, o choro constante, aquele choro incontrolável, pode ser um sintoma de depressão? Pode. Pode ser, mas é só o choro? É só a tristeza? Não. Tem N sintomas de depressão. N sintomas. É lógico que tudo a gente olha na psicologia é a intensidade. Eu posso estar triste, às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas de repente isso passa. E quando não passa? Quando essa tristeza só aumenta. Quando essa tristeza vai só aumentando dentro de mim. Quando este corpo começa a adoecer. Quando acontece a somatização. O que são doenças psicossomáticas? Psique ligada à mente, né? Somática, soma de corpo. O corpo, doenças da mente que adoeceram o corpo e vem sintomas no corpo. Um peito que dói, sinto dor na alma. Eu sinto uma dor, uma angústia dentro de mim. Parece que dentro de mim esse peito não cabe. Né? Uma angústia sem fim. Pode ser um sintoma de depressão. Tem que ser diagnosticado. Né? Então, assim, e às vezes, quando a pessoa sente uma dor no peito, o que faz? Corre no cardiologista. Faz um eletro. Né? É mais fácil no cardiologista, não é? Vai no cardiologista, faz um eletro, não deu nada. Gente, meu coração está palpitando sem parar. Né? O coração palpita, que parece que a roupa até balança. Pode ser uma ansiedade muito grande. Né? E aí eu corro no cardiologista. Gente, estou dando infarto. Estou adoecendo. E às vezes não é nada disso. É problemas de ordem emocional. É uma ansiedade incontrolável. Né? Isso também, os sintomas de ansiedade e depressão, eles se misturam. Por isso que não dá para diagnosticar. Né? Tem que fechar um diagnóstico com todos os sintomas. E essa depressão, ela tem níveis. Tem uma depressão mais leve, tem uma moderada e tem uma grave, né? Ou severa, de acordo com o número de sintomas. E o que a gente tem que ter muito cuidado? É porque as pessoas custam demais pedir ajuda. A pessoa fica 4, 5 anos para chegar em um psicólogo, para chegar em um psiquiatra. E aí já está totalmente comprometido. Sabe quando ele vai? Quando ele não consegue mais trabalhar, quando ele não consegue levantar da cama, quando ele já não quer nem tomar banho mais, quando aquela mulher ou aquele homem não se preocupa em se arrumar, não quer ir no salão, não quer vestir uma roupa nova, pode ver que essa mulher está doente.
não quer roupa nova, não quer ir no salão, não quer fazer unha, cuide dela. Está doente, né? Essa é um dos sintomas da depressão. Eu não quero cuidar do meu corpo. Eu não quero levantar, não quero sair do quarto, não quero conversar com as pessoas, não quero atender telefone, quero ficar sozinha, né? Isolamento total. Então, tem N sintomas. E por isso que eu gosto que faça as perguntas, que de repente você está com um sintoma, nossa, estou com depressão. Não está. Por isso que tem que ver o conjunto. Tem que ver no geral. E nessa depressão, nesses níveis de depressão, que a mais severa, essa depressão que instalou, que tomou conta de você, é uma fase muito perigosa. Sabe por quê? Porque nesse último nível, um dos sintomas é que a vida perdeu o sentido. A pessoa não encontra sentido para viver. Você já viu pessoas desse jeito? Nada para mim mais faz sentido. Nada para mim faz sentido. E eu começo, esse adoecimento, eu começo a achar que morrer é melhor. E muitas vezes a pessoa tira a própria vida. Tamanho sofrimento. E essas estatísticas do suicídio têm aumentado assustadoramente. Às vezes a Organização Mundial de Saúde não divulga, às vezes a mídia não divulga, mas esses números cresceram assustadoramente. E pior, esses números têm aumentado também dentro das nossas igrejas. Pessoa que suicida dentro da igreja, pastores. Esses dias suicidou uns 2 ou 3 pastores. Pastores, isso é um sofrimento profundo. Um último estágio de depressão. E depressão é doença. Não adianta a gente encarar a depressão de outra forma. E isso dentro das igrejas é um grande conflito. Por quê? Porque as pessoas escondem a depressão. Por quê? Porque vem na igreja, a pessoa fala assim, ó, depressão é coisa do diabo, sai demônio para lá. E às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está sofrendo, e vai falar que é coisa do demônio, vai expulsar uma depressão. Coisa do demônio não é, irmão, isso é doença. A pessoa está dando um grito de socorro. A pessoa não quer morrer, não, ela quer viver. Ela quer viver, só que o sofrimento está tão grande que ela não sabe como pedir socorro. Né? E outra coisa que é muito falada dentro das nossas igrejas, Jesus cura a depressão? Quem acredita que Jesus cura a depressão? Quem acredita? Eu creio. Vocês psicólogos acreditam? Jesus cura a depressão. Cura. E se ele não curar? E se ele não curar uma depressão? A pessoa tem que pedir ajuda. Para isso Deus deixou os psicólogos, para isso Deus deixou os médicos. A pessoa não alcançou uma cura, você tem um problema de coração. Jesus cura problema de coração? Cura. E se não curar? Vai para o médico. Vai para o médico e trata. Depressão também é tratável. Entra com medicação, porque a pessoa depressiva, o organismo para de fabricar, para de produzir os hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria. Tem hormônios no nosso corpo que me jogam para cima, que me dá esse ânimo, que me dá motivação, que me faz viver. A pessoa com depressão, o organismo para de produzir esses neurotransmissores. Os principais, noradrenalina, dopamina, né? São hormônios que me jogam para cima, que me dá vontade de viver, que me dá, causa bem-estar. Quando o organismo para de produzir,
Eu vou no psiquiatra, ele me passa uma medicação e artificialmente esses hormônios, esses neurotransmissores são injetados na minha vida até eu dar conta de sair dessa depressão, até eu dar conta de caminhar sozinho. Então, por isso que preciso desse tratamento. Né? E por isso que dentro da igreja, as pessoas escondem tanta depressão. Escondem porque vai achar que é falta de fé, que eu não tenho fé para ser curado. O Delino Marçal canta o hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Ele continua. Não é porque eu estou com depressão que Jesus esqueceu de mim, não. Não esqueceu. Deus está no controle da minha vida. E eu não estou falando dessa tristeza, estou falando de uma tristeza de ordem emocional. Esse gozo no Espírito a gente não perde. Essa comunhão com Deus a gente não perde. A gente continua com o espírito alegre. É a alma que fica abatida. O que adoece é a alma e não é o espírito. Gente, eu sou crente, eu vou para o céu, glória a Deus, eu tenho a salvação, mas nessa hora eu estou com a alma adoecida. Eu adoeci, né, uma coisa de fundo emocional. Então, dentro das igrejas, a gente tem que ter muito cuidado com rotular alguém que está com depressão, falar que ele não tem fé. Alguém que está com depressão falar que isso é coisa do diabo. Agora, o diabo aproveita para entrar em qualquer circunstância. Inclusive, pode ser que o inimigo vai pegar a pessoa mais fragilizada e atingir essa pessoa mais. Por exemplo, a questão do suicídio. Eu acho que nessa hora o inimigo age mesmo. A gente tem que, às vezes, entrar com um lado espiritual mesmo. Ora por essa pessoa, né? Além da terapia, a gente ora. A gente protege essa pessoa espiritualmente. Porque o inimigo vai falar, olha, não tem sentido para sua vida, não. Melhor morrer mesmo. É muito melhor morrer, né? Mas isso são artimanhas malignas. Mas eu não posso falar que isso é coisa que a pessoa está endemoniada. É diferente, tá? Então, essa depressão, a gente tem que ter um olhar clínico para ela. A gente precisa ter, pelo menos, eu não dou conta. Por quê? Porque quando eu vou aconselhar alguém que está com depressão, eu quero que essa pessoa saia de um lugar e venha para o outro na hora. Não é? Vamos, arruma aí, vamos para o salão, vou te levar no salão, vou te levar numa festa, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eu quero que a pessoa saia desse processo sem trabalhar com ela, sem nenhum trabalho antes. Então, aqui não. Aqui essa pessoa vai para aqui, ela vai jogar tudo isso para fora, ela vai dar um novo ressignificado à sua vida, ela vai fazer um autoconhecimento, ver o que causou essa depressão, né? Porque tem depressões atípicas e tem as típicas. Típicas, própria ela é situacional. De acordo com uma situação, por exemplo, eu perdi um ente querido, eu fico triste, eu choro, né? Eu vou sofrer esse luto. Mas esse luto tem um tempo. A gente nem indica fazer terapia uma pessoa que perdeu um ente querido assim há pouco tempo. Ele tem que absorver, tem que ressignificar essa vida sem aquela pessoa, né? Ele tem que colocar, porque realmente a perda de um ente querido parece que tira uma rede de proteção debaixo de mim, né? E praticamente eu desabo ali. Eu tenho que me reconstituir, eu tenho que me recompor, eu tenho que me ver sem essa pessoa. Mas com o tempo eu elaboro essa perda, eu elaboro esse luto, e muitas vezes eu consigo continuar caminhando sem cair numa depressão.
É uma depressão, após um luto, ela é uma depressão que tem um tempo determinado. Ela não vai durar a vida inteira. Aí vira um luto patológico, doentio. Aí essa pessoa adoeceu, literalmente. Né? E chegou, meu tempo acabou. Acabou. Vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, agora nós vamos dividir aqui. Né? Quem que é que vai com os casais? Os casais vão ficar aqui, que a maioria, né, os casais vão permanecer aqui e vai sair. Quantos adolescentes tem aqui? Tem adolescentes? 1, 2. Os adolescentes vão acompanhar, né, o Fernando, o Everton, não, aqui. Fernando e Margarete. Os adolescentes e os jovens. Os jovens vão com a Rita e com o Gilson. Jovens. Então, os jovens pode retirar, os adolescentes e os casais vão ficar aqui, tá? As mulheres solteiras têm filhos. Mulheres, mas que já foram casadas, são mães, aqui, que vai falar sobre criação de filhos, tá? Nós vamos falar de temas que envolvem casal, mães, pais, tá? Continue aqui, por favor. Quem que é o primeiro aqui? Everton vai falar sobre conjugalidade, relação marido-mulher. A paz do Senhor a todos. Falar nunca é fácil. E após a pastora Neuza, difícil mais ainda. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor Giovanni, anfitrião deste evento, pastora Janes. Muito graças dou a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Igreja linda, maravilhosa. E hoje estaremos falando sobre conjugalidade. Nossa fala, essa palavra conjugalidade, palavra grande, né, de falar, mas profunda também em sua aplicabilidade. Eu quero introduzir essa minha fala passando um pequeno filme de um programa do pastor Caio Fábio, Papo de Graça. Então, pode passar. Na realidade, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई? As gerações vão aprendendo. O senhor está lembrando de quando a filha era pequena e ele era o pai. Ela vê agora, o esforço dessa mãe, filha dele. Cuida do filho, cuida da comida, serve algo para o marido, arruma a casa, enquanto isso vai abrindo o laptop para entrar no programa, e o pai, vendo ele, que no passado não fazia nada, não ajudou a mãe dela em coisa alguma, deixou o ciclo se repetir, está assistindo agora, está se vendo no marido dela, está vendo a esposa dele aí nela, na filha, de como o mesmo ciclo se repete o tempo todo, a menos que a gente comece a pensar que o que pesa para um, pesa para outro. Não há porquê
haver papéis tão definidos. Cada um tem que fazer todo o esforço consciente que possa para facilitar a vida da companheira, do companheiro. Tem que ser um cônjuge, tem que ser um jugo comum, tem que ser leve e bom para todos. Não precisa ser pesado para ninguém a mais. Você me compreende? Então, esse pequeno filme traz esse insight que este pai teve estando na casa de sua filha e vendo a sua filha fazendo aquilo que a sua mãe o fez toda a vida. E para a tristeza daquele pai vendo o esposo daquela filha sentado como ele ora fazia, e a mãe toda atarefada, se desdobrando de todos os lados, e ele não sendo um companheiro. E ora, isso se repete na minha vida e na sua vida. Pode passar, Thaís mesmo, conceito de conjugalidade. Aqui eu trouxe como conceito de conjugalidade, é a vinculação de dois indivíduos que resulta no terceiro elemento, isto é, a relação ou nós do casal. Eu coloquei bem no cabeçalho lá um versículo bíblico, que é de Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Conjugalidade nada mais é do que uma vinculação de dois indivíduos. E isso, quando isso acontece, se dá um terceiro elemento, que é a relação, ou nós do casal. Quando não há isso, aí há dificuldade, aí há um barramento que impossibilita uma fluidez do casal. Pode passar. Na matemática do casal, 1 e 1 não são 2. 1 e 1 não são 1, mas 1 e 1 são 3. Eu perguntaria para vocês aqui, quantas pessoas nós temos no mundo? Alguém pode falar? 7 bilhões. Quem mais? Quantas pessoas nós temos no mundo? Quem mais? Só a pastora Sara? 7.500. Quem mais? Parou aqui? Na verdade, no mundo todo existe apenas 3 pessoas: eu, tu e nós. Se resume nisso. E a relação conjugal não se difere disso. Porque, na verdade, o que vamos perceber é que quando duas pessoas se unem e formam um casal, de forma alguma, ela pode perder a sua individuação, porque existe uma diferença de individuação e individualidade. Individuação implica mais no que você é, nos seus conceitos, nos seus valores, na sua subjetividade. Já a individualidade, ela já parte para uma questão de egoísmo, de nos voltarmos para o nosso próprio umbigo. Então, o que nós vamos perceber é que dentro da conjugalidade, duas pessoas, cada uma diferente uma da outra, dentro da sua individuação, dentro dos seus valores, elas se unem, formando uma terceira pessoa, que aí se compreende por Callier
como o absoluto do casal. Isto é conjugalidade. Então, dentro de uma relação, nós vamos perceber que, às vezes, um dos indivíduos da relação, ele se perde em razão do outro, e isso precisa ser trabalhado, porque houve já casos de, no finalzinho da vida, o marido fazer um pedido para a esposa, após quase 40 anos de casados: meu bem, deixa eu dormir essa noite desse lado. Uai, por quê? Não, porque eu sempre gostei de dormir desse lado, mas desde esses 40 anos eu não tinha coragem de pedir para você, mas eu estou quase indo, me deixa dormir desse lado. O que? Ele se perdeu em detrimento do outro, e nós não nos perdemos, pelo contrário, há uma junção, eu vou dizer aqui, essa questão da conjugalidade mesmo. Para quê? Para que você viva com qualidade de vida e algo que hora ou outra você está passando possa fluir. Amém? Pode passar. Pode passar. Não passou. Não passou. Não passou. Isso. A conjugalidade e identidade do casal. Como eu falei, que Callier, ele entende conjugalidade como absoluto do casal. Cada casal se difere de outro casal, não é mesmo? Cada casal é diferente de um outro casal. Tem casal que funciona de uma forma. Funciona bem assim? Estão indo bem assim? Ótimo. Não existe uma receita para todos os casais. Cada casal trabalha, se dá de uma forma. Existe uma expressão do poeta Goulart, que ele diz assim: antes ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. E diante desta fala, uma empresária, em uma reunião de trabalho, ela compartilha de um acontecimento que ocorreu com ela, indo para uma cerimônia. O esposo sai de casa, com o endereço na mão, ele vira para um lugar, e a esposa falou: não é aí esse lugar. E ele insiste, dizendo: é aqui, e vai. De repente, ele percebe que errou, e ao perceber que errou, ele volta, e a esposa dá um sorrisinho e diz para ele assim: não, chega tarde, nós vamos chegar lá a tempo. Um pouquinho tarde, não tem nada não, porque a noiva atrasa, e assim por diante. E ele falou: se você tinha certeza que eu estava errado, por que você não me insistiu comigo? Aí ela disse: antes ser feliz do que ter razão. E acontece isso. Se você percebe que insistir em algo vai trazer um mal-estar para o seu relacionamento, por que fazê-lo? Por que não refletir, não pisar no freio? Ora outra, a insistência em um assunto, em uma questão, só vai amargar a relação, só vai atrapalhar a fluidez, e você com certeza vai se sentir muito mal, e a relação também o sentirá. Então, o casal, como identidade, ele tem como meta o que? O objetivo dele. O objetivo é essa transição, é conectar conectar as expectativas internas à realidade externa, para que forme o relacionamento e esse mesmo possa se desenvolver com uma fluidez maior. Vimos muitos casais que o semblante deles já fala tudo, fala que não está bem. E a insistência
de um mesmo fazer vem prejudicando esse relacionamento. E por que não mudar? Por que não mudar? Por que não fazer diferente? Não, mas meu jeito é assim e assado. Isso não ajuda, isso só prejudica, né? Pode passar. A conjugalidade e a identidade, na outra, eu falei essa já, a conjugalidade e a cumplicidade do casal. Está travando lá? Está travando. Trava. Então, dentro da a conjugalidade e a cumplicidade do casal. Existem duas pesquisas que eu fiz, e entre essas duas, uma na Noruega e outra na Inglaterra. Para assustar, para nossa surpresa, na Noruega, traz um dado, que o marido que ajuda, que participa, porque essa palavra ajuda nas tarefas de casa, ela é muito maldosa. Por quê? Porque a casa não é só da mulher, não é? Ele ajuda meu filho. Não, participa na criação, participa na limpeza, participa nos afazeres. Por quê? Porque o lar não é dos dois, ou é só de um? Irmãos? Não é dos dois? Então não é ajuda, não é? Ajuda quando aquilo é meu. Me ajuda aqui, que é meu, mas é nosso. Então é uma participação na construção. E nessa estatística, o que acontece, o dado que se tem, é que na Noruega, os homens que ajudam, o que participam dos trabalhos domésticos do lar, os casamentos são rompidos, se acabam. Olha só, cultura é aquela. Já na Inglaterra, o que se tem de estatística é que o parceiro que participa do trabalho no lar fortalece o casamento, a relação é fortalecida, porque nós vamos perceber que essa cumplicidade do casal, ela precisa haver. Nós passamos um filminho aqui para vocês e mostramos o quão pesado estava para aquela mulher, fazendo tudo, enquanto o esposo sentado estava ali em uma cadeira em frente à televisão, e ela se desdobrando de todas as formas. Por que não participar? Não vai aliviar? Mas o nosso mundo moderno, hoje tanto o homem quanto a mulher trabalham, sim, mas mesmo que ambos trabalhem, precisa haver uma participação. Mesmo que só um trabalhe, precisa haver participação. Porque quando não há participação, pesa. Quando não há participação, dificulta. E quando há participação, há uma fluidez, há uma alegria, não é? Há um prazer de estar ali naquela relação, porque ali tem um companheiro, ali tem uma companheira. Outra cumplicidade do casal é no nascimento dos filhos, porque de fato, quando nasce o filho, existem várias questões, porque há alguém que diz, ter um filho implica não só dar a vida a um novo ser humano, como a um novo casal. Então o casal se renova, o filho, ele chega em casa e ele muda totalmente o casal. A mulher muda, o homem muda, o tempo dos dois vão diminuir um pouco, um para com o outro, para essa terceira pessoa que é o filho. Então tem que haver uma compreensão, pois se não há essa compreensão, aí há dificuldade. Aí é onde não há uma fluidez, e ainda percebemos que muitos casais se barram nessa questão aí. Então, se houver cumplicidade do casal nos afazeres domésticos e na criação dos filhos, este casal, essa relação, ela vai perdurar por muitos e muitos anos. Vamos passar. E aqui, conjugalidade. Eu trouxe esse poema aqui do doutor J.L. Moreno. Ele diz:
Um encontro entre dois olhos. Um encontro entre dois, olho a olho, cara a cara. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então te olharei com os teus olhos, e tu me olharás com os meus olhos. Isto é conjugalidade. Amém? Muito obrigado. A graça e a paz do Senhor sejam com você nessa manhã, amém? Muito bom voltar a essa igreja querida, agora nessa jornada de psicologia, e eu quero muito rapidamente conversar com você sobre duas coisas essenciais quando a gente trata de família. E quando a gente volta para a família, independe se a sua família foi desfeita, se seu marido foi embora, independe se você está sozinha com seus filhos, enfim, eu quero trazer para você uma perspectiva de sexualidade e de criação de filhos, entendendo que esse indivíduo complexo e holístico, que a gente já entendeu aqui, a psicologia hoje usa esse termo holístico para dizer que a gente é um todo. Não tem como eu estar bem em uma coisa só. Não tem como eu me sentir feliz estando com a minha família adoecida. Não tem como eu me sentir bem estando financeiramente quebrado. Enfim, nós somos seres holísticos. E eu quero ver com você a sexualidade, problemas ligados à sexualidade, são o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. As estatísticas dizem que 50% dos casais se separam nos 10 primeiros anos de casados. O primeiro motivo pelo qual mais se separa são as incompatibilidades de gênios. Eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ele se comportava assim. E o segundo motivo pelo qual mais se divorcia no Brasil são problemas ligados à sexualidade. E isso entrou nas nossas igrejas. Uma vez que, em tempos de comunicação fácil e rápida, em tempos de WhatsApp, em tempos de grupo, em tempo que não precisa ter mais revista pornográfica para que a pornografia entre no lar, basta abrir um grupo e você encontra fotos pornográficas. Todo tipo de deformidade sexual tem acometido os nossos lares, desde uma conversa com conteúdo obsceno que não devia estar ali, até uma imagem que eu me disponho a ver. Isso tem sido um complicador, porque gera uma imparcialidade, gera uma falta de comunicação daquilo que deveria ser básico. E para a gente começar bem do começo, para ser redundante, você sabe por que às vezes é tão desafiador levar uma vida sexual de qualidade? Porque simplesmente a gente se esquece que o casamento é feito de pessoas muito parecidas, muito diferentes, tentando pensar parecido, porque igual a gente nunca vai pensar. Para começar, uma é mulher, o outro é homem. A mulher trabalha com o lado direito do cérebro e ela faz sinapses com o lado esquerdo. É por isso que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você já viu? Uma mulher, ela consegue falar no telefone, mexer a panela de comida, jogar um negócio no lixo, acudir o menino e ainda escutar o que o marido está conversando na sala. Isso é por causa da forma que o cérebro da mulher trabalha. O homem trabalha o lado esquerdo do cérebro em sua maioria. E é por isso que ele faz uma coisa e ainda esquece dessa coisa. Ele põe um leite para ferver e esquece o leite fervendo lá. E isso, se a gente traz para a sexualidade, a gente encontra essas diferenças aqui também. Marido e mulher têm intimidade sexual por motivos diferentes. O homem tem intimidade sexual com a sua esposa para relaxar. Se tem um dia estressado, ele pensa, a hora que eu chegar lá em casa, eu vou relaxar com a minha esposa. A mulher, para ter intimidade sexual com seu marido, ela tem que estar relaxada. Você entende a diferença? A mulher não consegue, se ela teve um dia difícil, a última coisa que ela quer pensar é na sexualidade. Nós acabamos de entender que conjugalidade é se colocar no lugar do outro. Vou te dar um exemplo. Diz que uma história que vários cegos estavam sendo conduzidos por alguém e de repente esses cegos pararam de frente de um elefante. E eles foram encorajados a tocar no elefante e a falar das suas impressões. E aí um cego falou assim, nossa,
O elefante é um bicho comprido, né? Ele é bem comprido, por uma espessura que está me lembrando a cobra. Aquele cego estava pegando na tromba do elefante. Aí veio o segundo cego, não tem nada a ver com isso. Para mim, o elefante me lembra o tronco de uma árvore. Ele é grosso, ele é largo. Aquele cego estava tocando na pata do elefante. E aí então ainda veio um terceiro, falou, nossa, para mim, o elefante lembra minhoca. É um bicho fininho, pequenininho, alto. Aquele terceiro cego tocava no rabinho do elefante. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Aquilo que nós trazemos para a nossa sexualidade depende da forma como eu vejo e a forma como eu fui criado, o condicionamento que eu recebi desde a infância. Marido, é impossível conhecer essa mulher que está ao seu lado sem levar em consideração a criança que essa mulher foi. Esposa, é impossível conhecer o homem que está ao seu lado sem considerar a criança que esse indivíduo foi. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vem para o casamento, a gente traz uma mala. É como se nessa mala tivesse as minhas emoções, as minhas vontades, a minha alma. Você acabou de entender aqui. Os meus sonhos, os meus projetos, a minha criação, quem influenciou a minha história. E aí o casamento é o desafio de cada um deixar a sua mala e os dois partirem para uma viagem até que a morte os separe, onde só dá para levar uma mala. Ou seja, eu preciso abrir mão de coisas que eu vim, que eu trouxe, que eu fui, que eu aprendi, para que o outro possa te satisfazer. E eu quero te lembrar uma coisa, nós somos cristãos. Às vezes é muito comum a gente encontrar mulheres, principalmente, utilizando o sexo como moeda de troca. Ele vai ver. Ele fez isso comigo, por exemplo, agora greve, 1 mês, quero ver. Moeda de troca. Eu quero te lembrar que quando você se casa, a palavra de Deus nos lembra que você não é mais dono do seu corpo. A palavra no grego, quando o apóstolo Paulo sugere essa ideia, é uma palavra que nos conduz à ideia de dívida. Quando eu me caso, eu fico em dívida com o outro, uma dívida sexual. Então, se eu não tenho relacionamento sexual com meu marido de forma satisfatória, eu fico devendo a ele. Quantos cristãos estão com o nome no SPC, no Serasa, não é? Do tanto que está devendo para o outro. E vão usando isso como moeda de troca. A Bíblia diz que bendito é o leite sem mácula. E eu quero te dizer mais. Pastor Silas Malafaia disse isso uma vez e eu nunca me esqueci. Quanto mais qualidade sexual um casal tem, mais espiritual esse casal se torna. Sabia disso? Você já viu que quando você tem uma noite satisfatória para ambos, numa noite de uma relação íntima, prazerosa mutuamente, uma relação pautada no respeito, no outro dia parece que está tudo bem? Principalmente para o homem, a mulher pode fazer o que ela quiser. E depois ele está feliz da vida, ele não briga com ela. Meu irmão, você tem investido na sua sexualidade? Ou você é daqueles que espiritualiza tudo? Não, pastora, sou crente, não posso, não devo. Ei, Deus quem criou o sexo. Às vezes a gente tem ideia de que Deus criou a cabeça, criou os braços, criou as mãos, e quando foi para criar o genital, falou, vai aí, Satanás, cria. Meu irmão, não foi isso. O mundo deturpa aquilo que Deus criou. Deus produziu e Ele pensou nos detalhes. Anatomicamente, nós encontramos um Deus que cuidou dos detalhes. Então é prudente, e deixa eu te falar uma coisa, uma das perguntas que a gente mais recebe. Pastora, casal cristão pode frequentar sex shop? Pastora, casal cristão pode ir a motel? A Bíblia não nos traz respostas absolutas nesse sentido. Mas quando a gente entende o Criador daquilo que nós temos, nós sabemos que Ele colocou no seu corpo e no corpo do seu cônjuge tudo o que vocês precisam para se satisfazerem mutuamente. Está tudo aí. Está tudo disponível, está tudo ao seu alcance. Casais felizes sexualmente são casais que engrandecem o relacionamento e cumprem o propósito do casamento. O seu casamento tem um propósito, acima de todas as coisas: glorificar a Deus. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Desde coisas muito simples, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mesmo quando você fizer as coisas mais básicas, que é comer, se alimentar, beber para viver. E